Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Vim aqui para falar sobre espiritualidade com relação ao contexto da guerra ou do conflito lá no leste europeu, né, entre Rússia, Ucrânia, com envolvimento dos Estados Unidos, logicamente, por conta da base da OTAN. Eu estive pesquisando, né, eu sou espírita kardecista e é muito interessante esse tema da guerra para a gente entender no contexto da evolução dos homens, né? Por que que a guerra ainda acontece depois de tantos e tantos anos de evolução da Terra, né? Porque a guerra ela era feita antigamente com uma assiduidade muito maior, né, do que é hoje, e a gente fica se perguntando, com a evolução do homem, tecnologia, todo o resto, por que que hoje ainda se perde tanto tempo guerreando uns com os outros, né? Da onde que vem isso e por que que ainda acontece? É o que nós vamos ver nesse vídeo um pouquinho, tá? Através das explicações do Livro dos Espíritos, escrito aqui por Allan Kardec, né, psicografado aqui pelos nossos queridos mentores, tá? Então, vamos lá? Primeiro eu tenho um contexto histórico, logicamente, né, a falar para vocês. Nós temos 3 países atualmente aí fortemente interessados nesse contexto de guerra. Nós temos Estados Unidos, que provoca um mecanismo de conflito, né, quase sempre. Ele tem interesses fortes em manter a OTAN uma instituição cada vez mais próspera, cada vez mais forte, e a OTAN, que foi criada lá atrás, no contexto de Guerra Fria, para que os países membros ou signatários dela tivessem uma defesa contra a potência russa, né? E só que aí quando a guerra terminou, essa OTAN ainda persistiu, perdeu meio que o seu sentido de ser, mas ainda assim, por puro interesse dos países signatários e do próprio Estados Unidos, ela permanece viva e atuante até os dias de hoje. Bom, Estados Unidos, logicamente, tem firmes interesses, né, que a OTAN continue forte, né, uma instituição cada vez mais com força, com poder político, né, principalmente lá no leste europeu. Sempre será uma carta na manga para os Estados Unidos para ameaçar a sua arquirrival russa, né? E a Rússia, por sua vez, o segundo país aí envolvido nessa guerra de agora, é liderada por Vladimir Putin, que é um estadista, considerado aí por muitos um estadista inteligente, mas uma pessoa fria, né? Propenso a ditador, considerado assim por outros, né? Propenso a ditador, já que ele está no poder há mais de 20 anos. E essas pessoas que têm no Vladimir Putin um projeto de ditador, diz que ele é uma pessoa fria sim, mas também muito calculista e que pouco se importa com a vida das pessoas, né? O que ele quer é se firmar, deixar seu nome na história como alguém que teve muito poder e muita influência sobre a Rússia. Não estou aqui para julgar Vladimir Putin, para julgar Estados Unidos, Joe Biden, não. Estou aqui apenas informando o contexto histórico para que a gente possa então entrar no contexto espiritual, tá? Alguns afirmam também que Vladimir Putin só quer a Ucrânia, né, reconquistar Kiev, porque ele tem saudades, né, ele é saudosista da época que a Rússia, na verdade, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tinha ali uma prosperidade, um poder muito firmado, era temida por todos os povos. Então, Vladimir Putin desejaria reconquistar, anexar novamente a Ucrânia, justamente para reaver Kiev, que na época da União das Repúblicas Soviéticas teve Kiev por algum tempo como sendo também uma de suas capitais. E por outro lado, nós temos aqui, aí, e detalhe, a Rússia também é a única, né, até hoje, capaz de frear a sede de poder norte-americana, né, de se meter em tudo quanto é tipo de país,
de se meter na política e na história dos outros países, na sua independência, enfim. Nós, brasileiros, somos vítimas dos Estados Unidos constantemente, né? Apesar de alguns brasileiros parece ter verdadeira devoção por aquela nação. Mas, enfim, a Ucrânia, que é o terceiro país aí envolvido, que na verdade está no meio, né, no embate de uma potência e outra, a sua única culpa, ao meu ponto de vista, é desejar ser membro da OTAN, né? Talvez aí por entender que ser membro da OTAN é único meio de se defender de uma guerra, de se defender da sanha de poder de outras potências, né? Porque fazendo parte do grupo da OTAN, se ela agora o fizesse, ela estaria menos preocupada, né? Porque, primeiro, talvez Vladimir Putin tivesse pensado melhor em invadi-la. Segundo, se invadisse, teria retaliação imediata de todos os 30 membros da OTAN, né? Já que mexeu com um, mexeu com todos. É artigo 5º deles. Bom, não é errado querer se proteger, né? Não é errado querer avançar, querer se fortalecer dentro do campo político, dentro do campo econômico, né? A Ucrânia está certíssima, mas aí a gente fica se perguntando, a que preço? A que preço que o presidente da Ucrânia está correto em bancar essa guerra, né? A gente vê milhares e milhares de população, de pessoas da Ucrânia saindo desesperadas de suas casas, indo em busca das fronteiras para tentar salvar suas vidas. Mulheres e crianças, principalmente, já que os homens de 18 a 60 anos, por ordem do governo ucraniano, não podem deixar o país, porque serão convocados à guerra, caso ela realmente se firme, né? Então, a que preço? Ao preço de milhares de mortes. E aí nós entramos finalmente no contexto espiritual aonde eu queria chegar. Bom, vamos lá. Temos aqui na página 259 do livro dos Espíritos, psicografado por Allan Kardec, que fala sobre a guerra, né? São 3 ou 4 perguntinhas que explica aí o contexto das guerras. Vamos a ela. Pergunta 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos então teriam respondido: predominância da natureza selvagem sobre a espiritual, satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado natural. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita suas causas. E quando as causas são inevitáveis, sabe aliar sua ação ao sentimento de humanidade. Então, nessa aqui ele explica, né, que a guerra fazia parte da vida de antigamente, porque as pessoas não eram tão evoluídas, não tinha tanta inteligência, predominava ali a lei do mais forte. Então, a lei do mais forte, sendo predominante, era mais fácil que os desentendimentos acontecessem, fora que tinha ali a corrida por ganho de maior território, né, por impérios, e acabava que a guerra era um mecanismo viável, né, para a conquista desse poder. E aí ele fala que conforme os homens vão progredindo, isso tende a parar, né, a não ser que envolva aí a satisfação, né, das paixões, a satisfação do próprio ego de cada governante. A pergunta 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Os espíritos respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Nós estamos vivendo em uma constante evolução. E quando essa evolução acontecer, não terá sentido a gente guerrear contra os nossos irmãos, porque finalmente faremos aquilo que Jesus nos pediu, né? Amar uns aos outros, conforme Ele nos amou. Pergunta 744. Qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? E os espíritos respondem: a liberdade e o progresso, né? Então a espiritualidade ainda deixa que esses fatos aconteçam, porque do mal se tira o bem. E no final das contas, as pessoas saem evoluídas de qualquer forma de uma guerra, né? Elas aprendem com aquilo, elas aprendem com o horror,
com a dor, a serem mais solidárias, a serem mais prestativas, a prestarem mais atenção no outro, né? A cuidar mais do outro. Então, por isso que é permitido ainda pela espiritualidade que essas coisas aconteçam. Pergunta 744. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha muitas vezes por objetivo resultado a escravidão? Aí ele fala, escravidão é temporária para abater os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. A gente não esquece que a escravidão aqui, nesse contexto do livro, está sendo falado exatamente de um sistema que naquela época acontecia, né, de escravização de povos. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos aí 358 anos de escravização. Então, aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, né, aconteceu esse sistema. O feudalismo também era desses sistemas de escravização. Então, ele está falando desse contexto. Mas a gente pode trazer também para agora, né? Porque será que somos livres de verdade? Será que a gente é livre de um sistema onde nos oprime, onde nos obriga a trabalhar horas e horas a fio para ganhar um salário de miséria? Depende, né? Então, vamos trazer para esse contexto também. E a última pergunta sobre a guerra é a 745. O que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Essa é muito importante. O que pensar daquele que provoca a guerra em seu próprio proveito? Aquelas pessoas, aqueles governantes que atiçam a guerra simplesmente por um motivo fútil e banal, para sua própria satisfação. E aí eles respondem, esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas reencarnações para expiar todas as mortes que causou, porque ele vai responder por todo homem cuja morte tenha causado para a simples satisfação de sua ambição. Então, não preciso dizer mais nada, né? Aqueles que provocam a guerra simplesmente por quererem satisfazer o seu próprio ego, sem um motivo de sobrevivência, claro, simplesmente porque querem, enfim, se satisfazer, né? Ter prazer de conquistar alguma coisa fútil, a esses a espiritualidade um dia cobrará veementemente, porque cada gota derramada será na consciência dessa pessoa, desse governante, cobrado com o rigor da força natural, né? A culpa, a expiação virá para essa pessoa, independente de sua vontade. É isso aí, mais paz, menos guerra, que lá na Ucrânia seja colocada a paz, né? Que Putin pense melhor, retire suas tropas, né? Nós estamos aqui em uma outra guerra chamada guerra sanitária. Tem muitos países que ainda não se vacinaram e eu acho que todas as forças de Putin, todas as forças da Ucrânia, dos Estados Unidos e de todos os outros países que se envolverem nesse conflito devem, né? E poderiam ser desfocada, né? Aliás, focada nesses países que não vacinaram ainda. É essa guerra que nós temos que vencer, a guerra contra o vírus, não contra a ambição e a sanha de poder de uns e outros. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, me ajuda a fazer a resistência. Obrigada, tchau.